Bom dia, terceiro ano. Vamos lá para mais uma aula de história. E agora, no tema 7, fala das monarquias nacionais e os fundamentos do Estado absolutista. Primeiro eu vou falar assim para vocês como uma coisa vai fazer com que a outra surja. Vocês estão vendo que aí esse modo de vida feudal do poder descentralizado, ele garantiu um poder absoluto, acabou sendo garantido um poder absoluto à Igreja Católica Apostólica Romana, e que vai caindo com a ascensão de quem? Da classe burguesa. A classe burguesa, devido a vários problemas que vocês viram aí quando nós estudamos Idade Média, ela vai tendo problemas com a igreja e automaticamente esses problemas vão fazendo com que esses burgueses, que eram comerciantes, não pudessem crescer muito. Então eles querem fazer o quê? Eles querem acabar com a descentralização, porque ficava mais fácil deles fazerem todo o comércio, dando poder a uma só pessoa, aonde todos aqueles reinos que eram ali, que eram aqueles feudos, pudesse ser centralizado na obediência de uma só pessoa e com uma só moeda e lei única. Essa descentralização dificultava muito. Então, com isso, vai dando e gerando mais facilidade para a continuação do crescimento dessa burguesia em ascensão, né? O comércio ele tem que acelerar. Você pode ver que no tema 8 nós já vamos começar falando das grandes navegações. Por quê? Porque uma coisa vai chamando outra. Eles querem agora um crescimento, uma nova classe social surgindo, emergindo, e eles vão querer crescer e não para mais. Isso aí agora é um caminho sem volta para essa nova classe que é detentora do poder. Claro que a igreja ela não vai perder a sua supremacia, vocês sabem que até hoje a igreja ela é de grande relevância, mas agora ela não detém o poder. Quem vai deter o poder é o rei, que vai se tornar um rei absolutista. E aí vai aparecer quem também? Aparece a figura então de grandes teóricos defensores desse poder absolutista. No caso nós temos aí, né, claro, Maquiavel, Thomas Hobbes, e vai ter dois aqui que ainda não muito conhecidos de vocês, mas que vai falar desse poder que se daria também no plano espiritual, voltado o rei então como sendo o símbolo do representante de Deus aqui na Terra. Nós temos dois desses. Então, o que o autor do livro de vocês propõe é isso. É essa coisa que vai levando à chamada monarquia absolutista, que depois lá na frente vai ter problema, né? Porque com essa modernidade acontecendo a partir da Idade Moderna, eles vão ter problema lá na frente, porque vão começar a aparecer vários teóricos. No caso, vai chegar aí, vocês viram também isso em filosofia, os iluministas, que vão trazer e tentar acabar com esse poderio. Mas aí, diante, vários estudiosos vai falar que o chicote só muda de mão quando cai essa monarquia absolutista e acaba assumindo, então, o poder, essa burguesia que está em ascensão agora. Olha como vocês veem, olha aqui para vocês verem como o autor do livro coloca isso tudo que eu falei, resumidamente, é o que está escrito aqui, ó. Olha aqui, ó. Aliança entre a burguesia e o monarca. Chama o subtítulo. O título é As Monarquias Nacionais e os Fundamentos do Estado Absolutista. Durante a Idade Média, a autonomia da nobreza caracterizava-se pelo poder feudal descentralizado e a influência do clero como representante da cristandade, e acabavam impunha limitações ao poder monárquico. Desde o século XI, contudo, a nobreza estava cada vez mais envolvida em conflitos bélicos e a estrutura do poder feudal mostrava-se incapaz de lidar com as revoltas camponesas, com o surto de peste negra e os ciclos de fome. Então ele começa falando desse problema que já está havendo nos feudos.
Então aí agora tem que ter uma saída para isso aí. Olha aqui, em contrapartida, quando isso tudo está acontecendo, em contrapartida, os burgueses contribuíram para o fortalecimento do poder monárquico, com o intuito de quê? De regular novas relações sociais, com o poder econômico, mas desprestigiada, a burguesia se opunha ao poder fragmentado da nobreza e aos múltiplos impostos cobrados nos feudos. A nova classe social interessava um tipo de governo centralizado que pudesse facilitar transações comerciais, garantir a segurança nas estradas, facilitar a circulação de mercadorias e estabelecer novas regras uniformes que padronizassem impostos e implementassem a unificação monetária de pesos e medidas. Para o quê? Para o crescimento, porque isso iria facilitar a ascensão deles. Porque se eles eram comerciantes e com toda essa mudança, eles sabiam que eles tinham grande possibilidade de tomar aí o poder. E aí um elemento comum, olha aqui, de todas as monarquias nacionais europeias foi a formação de um corpo burocrático. Quando a nobreza ela viu todas essas mudanças, algumas se agarraram ao sistema político. Olha aqui para vocês verem. A formação de um corpo burocrático, responsável pela justiça, pelas finanças, pela administração do Estado. Isso aí é a política que vai se tornar essa política absolutista, tá? É disso que aqui o autor está falando. Muitos nobres tornaram-se funcionários dessa nova máquina de governo. Logo, apesar da fim da supremacia da nobreza, esse grupo manteve seu prestígio e status. Quando eles viram que eles se agarram a esse projeto da burocracia, né, dessa empresa pública, e eles acabam se tornando grandes, porque a nobreza já está perdendo todo o seu glamour, né? Esse poder que tinha por parte da nobreza. E mesmo apesar da queda da igreja, a religião cristã, contudo, continuou sendo uma aliada importante ao poder temporal. Como forma de legitimar sua autoridade, os reis recebiam a bênção da igreja e proclamavam representantes de Deus. Então, isso aí era porque sabendo que a igreja é de grande relevância, mas a igreja entende que está perdendo o poder automaticamente, poder e poder. Então, e os reis sabendo que a igreja é um grande aliado, eles então agora se tornam o quê? Eles pedem a bênção da igreja para se tornarem representantes de Deus na terra. É ruim, né, a gente se deparar com essa realidade dessa troca de interesses, né? Mas, infelizmente, foi isso que acontece historicamente. E aí, então, abre com essa formação desse poder absoluto, vai chegar aí quem? Um dos caras que mais contribuiu para a formação e firmar esse poder, que foi Nicolau Maquiavel, né? Porque nesse momento aí começam a aparecer esses homens que vão fortalecer e vão dizer que precisa, sim. Nicolau Maquiavel, então, em seu livro O Príncipe, de 1513, vocês podem ver aí, ó, bem no início do século XVI, né? Em seu livro O Príncipe, em 1513, defendeu a noção de que os fins justificam os meios, que é o que mais foi. Mas por quê? Com qual finalidade se justifica o meio dele agir? Olha aqui, ó. Indicando que o governante estaria acima do bem e do mal, tendo total autonomia de ação. O soberano poderia se utilizar de qualquer método para que fosse alcançado o bem-estar do país. Então, assim, para que o país esteja bem, eu posso utilizar qualquer método. Mas o intuito, segundo ele, é para um intuito viável. Por isso, em momentos de necessidade, a força deveria ser utilizada para preservação do poder real e do Estado. Para tanto, o Estado deveria garantir um exército forte
e, quando necessário, fazer a guerra para garantir a sua integridade. E isso nada mais é do que um poder absoluto, né? E nós estamos num momento também bem singular de alguma coisa dessa, né? O outro foi o inglês Thomas Hobbes, autor do livro Leviatã. Ele defendia de que todas as pessoas são essencialmente más. A consolidação de uma estrutura de Estado seria o único meio para conter a barbárie. Então deveria ter o quê? Um governo rígido para conter essa barbárie, porque essencialmente nós somos maus. Os indivíduos selam um contrato social para fundar o Estado moderno, por meio do qual comprometem o exercício da liberdade em prol da sociedade civil. Hobbes defendeu a ideia de que o poder real era o único indissolúvel e que a espada, a força, deveria ser um instrumento de contenção social. E isso é feito através do contrato social. E aí, então, tem esses dois aqui, que é Jean Bodin e Jacques Rousseau. Não é Rousseau, tá? Eles, então, eles vão legitimar a autoridade real. Os pensamentos desses dois juristas, né, revelam a permanência do pensamento religioso, visando ampliar o poder monárquico para além da esfera temporal, cujo alcance daria também no plano espiritual. Então, eles acabam sendo os representantes de Deus aqui na Terra. E aí, então, a gente passa para a expansão marítima, é o início do tema 8, esse porquê que foi o pioneirismo ibérico, né? Nós sabemos aí que nessa expansão marítima, o que mais é tocado aqui, ele vai começar bem de uma maneira, bem do início mesmo, mas nós sabemos que os primeiros a saírem, que é Portugal e Espanha, eles vão serem por quê? Por causa o que mais pede no vestibular. É por causa da localização geográfica, que eles são os pioneiros, conhecimentos náuticos. Isso tudo vai facilitá-los como os pioneiros. E aqui eles começam assim, ó, os autores. A partir do século XV, a expansão marítima europeia representou a transição da mentalidade medieval para a moderna. Incorporou o ideal moderno de crescimento comercial e acúmulo de capital. A Igreja Católica legitimava o processo de expansão em nome da fé cristã. Como a igreja, ela dá a bênção, tem um representante, e ela sabe que ela não poderia perder esse poder, ela vai então, todo aquilo que aquela persuasão ideológica lá da Idade Média, ela muda tudo em detrimento de não perder o poder. Olha aqui, a Igreja Católica legitimava o processo de expansão em nome da fé cristã. Qual o intuito dela? Eles saem para fazer tudo isso, que depois vocês vão ver que eles vão conseguindo terras, tal, devido ao próprio momento, que era um momento mercantilista, mas com o intuito de difundir a fé cristã. Em nome da fé cristã, garantindo recursos materiais e legitimando a conquista da África, Ásia e América por meio das bulas papais. Nesse contexto, Portugal e Espanha foram os estados-nação responsáveis para expandir e consolidar a fé católica pelo mundo. No âmbito comercial, as oportunidades de expansão cativavam as nações ibéricas. O monopólio italiano dos produtos vindo do Oriente restringia a capacidade de crescimento português. As coroas ibéricas desejavam conseguir colônias que ampliassem suas reservas de metais preciosos e aumentasse o poder do monarca. A nobreza via com bons olhos a possibilidade de conquistar novas terras e assumir cargos políticos. Já a classe ascendente, a burguesia, enxergava o projeto ultramarino, o crescimento de atividades comerciais e o acúmulo de riqueza. Então, uma coisa se junta à outra. Então, nós temos a monarquia absolutista, a burguesia e a igreja,
cada qual querendo não perder o seu poder, e aí então eles vão investir nessa chamada expansão marítimas, cada qual com seu poder não abalado. Simplesmente eles se juntam, viram um tripé aí de poder e eles vão, cada qual dizendo e acreditando na importância. A coroa portuguesa, ela vai ter domínio e aí o poder maior. A fé cristã, ela vai ser difundida, mais então adeptos. E a burguesia, o crescimento do poder econômico, porque vai abrir vários leques comerciais aí. A expulsão dos muçulmanos permitiu à dinastia Bragança adotar uma série de medidas que favorecessem o desenvolvimento de grandes navegações. Então, essa nova dinastia que vai assumir o poder em Portugal acontece, então, a partir da chamada Revolução de Avis. O que foi isso? Foi de 1383 a 1385, resultando de uma disputa de sucessão de trono português. Colocou um poder numa nova dinastia, que era de Dom João I, o mestre de Avis. Foi coroado rei e inaugurado o absolutismo real, auge da centralização no poder, do poder nas mãos do monarca de Portugal, em Portugal. Fruto da aliança de quem? Da monarquia com a burguesia. E aí eles colocam várias medidas quando eles tomam Dom João I, ele acaba assumindo esse poder, decretando criação de uma moeda única, padronização de pesos e medidas, investimento maciço em estudos náuticos, astronômicos e cartográficos, construção de navio, e acaba fortalecendo então o Estado e esse poder monárquico. E aí então as medidas que as viagens marítimas elas vão progredindo e eles vão desenvolvendo conhecimentos náuticos, cartográficos, astronômicos e bússola. A bússola, a invenção chinesa do século II, havia sido difundida pelos mouros, tal qual o astrolábio e o quadrante, que permitiam aos marujos navegar sobre a orientação das estrelas. E aí então vai começar então para onde eles vão, que eles vão pegar então e essas novas terras que eles vão, porque estava havendo já o comércio e eles querem partir para as grandes navegações, então eles acham que seria mais viável contornar a África, que aí depois é uma história que já logo chega aqui ao Brasil, tá? Um abraço.